Oi, professor, tudo tranquilo? Professor, eu fiz um trabalho de um aplicativo de um back-end de beach tennis, né, que eu vou reaproveitar para o projeto do professor de iOS, né? E o projeto que eu utilizei o Java com Spring Boot, JPA, Hibernate e Lombok, de frameworks, com o banco de dados MySQL. Ficou nessa estrutura de config, control, DTO, exception, model, repository, service e útil, né? Onde na config eu configuro o cores do meu projeto, os cores do meu projeto para aceitar todas as requisições, né? Alguns parâmetros de datas padrões, né? Algumas outras configurações de parâmetros de data, uma configuração de segurança que era para encriptografar a senha, né? Configuração básica do Swagger, que eu também implementei no projeto, né? E eu fiz dois modos, né? De usuário, onde eu tenho a entidade de usuário com ID, e-mail, senha e o nome completo, e de time, onde eu tenho o ID do time, o nome do jogador e a descrição do time. Aí eu criei os repositórios para o time, né? Criei o repositório para o usuário, com uma personalizada aqui para buscar pelo e-mail, né? Aí eu criei os serviços, né? Onde ficam os métodos de criação, para buscar todos, buscar por ID e update do time, né? E também o delete. Fiz a mesma coisa com o serviço de usuário, né? Usuário, mesma coisa, só que daí também fiz para validar as credenciais, onde ele busca e valida se ele conseguiu encontrar quando ele passa o e-mail e a senha, se tiver criptografado ou não, né? E aqui para criar também o usuário, né? Deixei tudo no serviço, né? E aqui eu criei uma interface só para poder estar usando os métodos que tiver dentro da interface. Beleza. Aí aqui dentro eu fiz os controls, né? O do login primeiro. Vou fechar isso aqui. Que aqui eu tenho o do usuário. Desculpa. O usuário, que ele tem o push para fazer o login. Que ele faz as verificações que não tem nenhum erro de validação dentro do meu DTO, né? Que ele valida isso daqui. Ele faz essa verificação dos bindings, né? Dos resultados, ver se não tem nenhum erro. E aqui eu faço a lógica de login, onde eu passo o usuário e a senha, e ele chama aquela função do serviço que valida a credencial. Se tiver tudo ok, eu devolvo o response entity ok, né, com o corpo login bem sucedido. Se não, eu respondo não autorizado com credenciais inválidos. E aqui no post que recebe o create, que ele recebe um usuário DTO pelo corpo, né, joga para um objeto, chama o repositório e cria um novo usuário, e faz um retorno se ele tem autorização ou não, e retorna o usuário no corpo, né? Fiz a mesma coisa para o time, só que o time ele já tem um post na mesma lógica, que ele retorna um created, né? Tem um get by ID, tem um put, que recebe um ID também, tem um delete, que recebe um ID também. Então, meu projeto ficou... E os DTOs, lógico, né? Tem esse DTO aqui, que eu não mostrei antes, né? E o útil só tem as validações que eu preferi deixar aqui, porque ele percorre todos os fields de erros lá do bind, né? Tá, então, beleza? Iniciei o projeto normalmente, né? As configurações que eu coloquei na Application Properties foi somente o do banco que eu estou usando, o banco MySQL, né? E coloquei ele para rodar na porta 9000. Né? Então, beleza, vou demonstrar pelo Postman, que eu acho mais fácil, né? Começando pelo login. Aqui eu vou fazer um novo usuário passando teste 9 e o password como teste 9 também. Deixa eu ver se o projeto está rodando. Opa, foi. Aqui como é o login, né?
Então o que ele faz? Ele bateu com esse nome, com essa senha lá e viu que as credenciais estão inválidas para logar, né? Então esse aqui é o de login. Deixa eu voltar para o anterior que estava aqui. O 1 aqui, provavelmente o 1 já está no banco, a gente vai bater lá, ó, login bem sucedido. Então esse aqui é a parte de logar, né, o usuário. Aqui é a parte de login de criar, né, onde eu bato em user create, né, que aqui eu vou criar um novo usuário. Usuário 9, com o password 9 e aí o nome 9, né. Ele vai me devolver que o ID desse usuário é 10, no e-mail tal, usuário 9, né, autorizado. Beleza, então a gente tem também aqui no login, vamos lá abrir no banco, então mais fácil. No teste 9, usuário 9, vamos abrir aqui no banco, vou fazer Aqui a estrutura do banco ficou bem simples também, somente 2 tabelas, com as colunas do time, né, e as colunas do usuário, e igualzinho o model da aplicação, né, aqui no usuário de um get nele, e aqui está o nosso usuário 9 que foi criado, né. Então agora se eu vir aqui no login e bater com usuário 9 e usuário 9, teoricamente é para dar login bem sucedido. Isso. Aí partimos para o time, né. O time eu fiz os 4 endpoints normais, então eu vou começar criando um time, que vai ser teste, vou fazer a mesma coisa, vou colocar um time aqui, time teste 9, um time teste com descrição 9, vou criar, ele vai falar para mim, ó, foi criado um time com 3, teste 9, aqui a gente tem o consultar, que a gente consegue ir lá e consultar todos os times, né, a gente vê que aqui ele vai devolver o teste 9, né, então ele está existindo. Aqui eu consigo estar alterando, então eu vou alterar, eu vou pegar o get aqui, ele é o time 9, é o ID 3, né? Então no put aqui eu vou passar um ID 3, né? E vou alterar ele para 99, para teste 99. E vou dar um send. O 3 foi trocado para teste 99. Então se a gente vir aqui consultar, o 3 foi trocado para teste 99. Então, beleza. E a gente também tem o delete. Então, eu vou deletar o 3. Então, ele vem aqui, status ok. Se a gente vir aqui consultar novamente, né, o 3 foi deletado. Né, tudo isso refletindo aqui no banco também. Né. Deixa eu alterar esse teste... Esse aqui com ID 2 para a gente ver uma alteração lá no banco também. Então aqui, ó, vou mudar o 2 para 9999. Teste 2 mudado. Vou vir aqui, vou bater um select. Teste 2, o 2, 999. Né? Agora eu vou deletar o 2 também, para a gente ver no banco. 2. Vemos aqui no nosso banco. Se a gente vir fazer um select agora, não tem mais ninguém. Né? Perfeito. Beleza, então eu fiz a parte do time e de login, um crudezinho completo, né? Acho que do projeto, eu acho que eu fiz foi isso, né? Tem a parte do banco, que foi somente essas 2 tabelas, vou abrir uma aqui para mostrar, que vai estar bem parecida aos outros, né? Aqui, com o ID 10, name player DSTM, né? Esse como um autoincremento, para facilitar um pouco. Beleza. O que eu fiz também a mais foi pegar essa aplicação, esse back-end, e jogar para a AWS. Para a AWS numa instância lá no Ubuntu, né? E eu acabei rodando ela aqui, né? E essa instância ela fica acessível para a gente estar fazendo acesso com ela lá via SSH, né? Que é essa daqui que eu estou acessando aqui agora. Eu acessei, rodei o jar lá, só joguei o projeto Spring Boot lá, né? E agora a gente vindo aqui, connect a instância usando esse HTTP. A gente vir aqui e fazer, por exemplo, vem no time, vem dar um get, e aqui a gente troca o localhost para o novo ID, então send.
Ó, ele bateu aqui na aplicação e não retornou que não tem nenhum cadastrado lá na aplicação no momento. Então eu também coloquei lá na AWS para rodar, porque o projeto do outro professor eu vou consumir direto aqui da AWS já. Então eu já aproveito para mostrar um pouquinho a instância estando lá dentro da AWS, com o mesmo comportamento que esse back-end aqui tem.